Olá pessoal, tudo bom? Vou te falar um negócio, hein? Não sei nem se eu me sinto bem e perguntar se tá tudo bem com vocês hoje, porque eu quero começar com uma frase para já mostrar para você o que tá em jogo. Eu vou falar um pouco rápido porque eu tenho muita informação para trazer e eu não quero estender muito esse vídeo, tá? Então, se você achar muito rápido, depois você assiste novamente, tá bom? Vamos combinar isso aqui já desde o início. Se o governo Bolsonaro for pro brejo, eu e você vamos juntos, mas a culpa vai ser nossa, tá certo? Vou repetir, se o governo Bolsonaro for pro brejo, nós dois vamos juntos, mas a culpa vai ser nossa e o Brasil inteiro vai. Só que eu tenho me antecipado a isso já há algum tempo, porque eu sei que o Brasil é uma bosta. Eu sei que o Brasil é o pior país do mundo para você investir, é o pior país do mundo para abrir uma empresa, é o pior país do mundo em termos de assassinato. Então, já sabendo disso, o que eu fiz? Eu me preparei. Eu montei um plano de vida, montei um plano de sobrevivência. Esse plano de sobrevivência envolve você ter uma reservinha, você ter negócios online que não dependam de muitas coisas, que você tenha mobilidade geográfica. Então eu quero dizer para você que eu já me antecipei ao Bolsonaro ir para o brejo. Agora talvez você não tenha se antecipado, tá certo? O meu trabalho, eu não dependo de estar no Brasil, eu posso estar em qualquer lugar. Por que eu fiz isso? Já me preparando para isso. E eu dou essa dica para você. Se você quer sobreviver e garantir o sustento da sua família de qualquer problema, monte o seu plano de carreira, monte o seu plano de vida, monte o seu manual da independência, que é um outro canal que eu tenho aqui. Monte o seu manual, tá certo? Eu quero que você se dê bem e que a sua família esteja protegida, porque do jeito que tá aqui no Brasil, o negócio tá bravo, tá? O negócio tá feio, o negócio tá nebuloso. A situação ficou crítica agora. Tá? Eu vou explicar para vocês o porquê. Já tem 2 minutos de vídeo e eu não entrei no tema ainda. Eu quero ter muita coisa para falar, porque eu tenho que resumir para você que é inscrito no meu canal tudo de terrível que aconteceu no Brasil hoje, filtrando as mentiras da mídia e trazendo para você até um fio de esperança, tá certo? O que aconteceu? O governo ele se reestruturou administrativamente. Bolsonaro cortou cargos, Bolsonaro criou alguns cargos, ele fez a sua movimentação até hoje. Essa movimentação foi feita por meio de uma medida provisória 780. Essa medida provisória está sendo votada agora lá na Câmara. E ontem, o que aconteceu? Na hora que ela chegou lá na Câmara, eles cortaram um monte de coisas legais que o Bolsonaro está fazendo. Não só isso. Essa medida provisória, ela vence no dia 3 de junho. Se ela não for aprovada no plenário da Câmara e no plenário do Senado até o dia 3 de junho, ela cai por terra. E sabe o que acontece? Bolsonaro perde tudo que ele fez e ele vai ter que governar com a estrutura administrativa deixada por Michel Temer. Esse é o nível do negócio que nós chegamos. O negócio ficou tão tenso ontem que o ministro Onyx Lorenzoni ficou tão preocupado de perder toda a reforma, toda essa medida provisória, que ele disse, pessoal, pediu para a bancada, vamos aceitar essa medida provisória do jeito que está. Mesmo o Moro perdendo o COAF, mesmo a FUNAI saindo da ministra Damares, mesmo a FUNAI com a demarcação das terras, a Receita Federal não podendo investigar crime financeiro, as ONGs não podendo ser fiscalizadas, deixa terrível do jeito que está, porque é melhor a gente ter essa medida provisória valendo do que ela caducar no dia 3 de junho. Chegou nesse nível. Aqui aconteceu, alguns deputados falaram, não, nós vamos lutar pelos direitos do Sérgio Moro de ter o COAF. O PSL já está entrando numa de desobedecer as orientações do governo. Então o negócio ficou muito complicado. Está muito complicada a situação, tá certo? O que aconteceu? Bolsonaro chegou ao poder não negociando cargos e não negociando troca de favores. Você sabe muito bem disso. E desde o início eu tenho falado para vocês, Bolsonaro só vai conseguir governar se ele tiver um apoio popular maciço. Aquele mesmo apoio popular que nós vimos lá na eleição de Bolsonaro, a galera indo pra rua, a galera cobrando, a galera mandando e-mail, a galera fazendo a sua manifestação de descontentamento. Se não tiver isso, o governo Bolsonaro vai pro brejo. Eu tô me segurando para não falar palavras de baixo calão aqui com vocês, porque não é do meu feitio, tá bom? Se nós não acordarmos e cairmos na real, Bolsonaro vai pro brejo, Sérgio Moro vai se arrepender de ter abandonado a magistratura,
tá? Porque nem ao STF ele vai conseguir chegar, porque você que sabe um pouquinho de como funcionam as coisas em Brasília, você sabe que quando o presidente indica alguém para se tornar ministro do STF, o Senado tem que aprovar. Ele é sabatinado pelo Senado. O último, se eu não me engano, que nós vimos lá foi Alexandre de Moraes, que foi sabatinado pelo Senado. Antes dele, o ministro Fachin foi sabatinado pelo Senado, mas o Senado sempre aprovou. Na história do Brasil, o Senado sempre aprovou. Só que nós estamos numa época que a gente está vendo coisa nova. Bolsonaro está tentando implementar uma maneira de governar diretamente. A Constituição brasileira diz que o povo, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente por meio dos seus representantes eleitos. Agora a gente está podendo fazer isso, de nós exercemos o poder diretamente, não indiretamente, diretamente, cobrando dos representantes eleitos a aprovação das reformas que são contra o crime e para salvar o Brasil da total de destruição, da destruição generalizada, tá? Eu não vou ficar aqui tapando sol com a peneira, não. Vou dizer para você, Bolsonaro se ferrou ontem e só nós aqui podemos salvá-lo. Tá? Porque eu sou pró-Bolsonaro independente de qualquer coisa. Por causa do caráter dele, da visão, da ideologia judaico-cristã, eu sou Bolsonaro até o fim. Mas ele se ferrou ontem, e quando ele se ferra, nós estamos nos ferrando junto, tá? Desde 2014, o Brasil gasta mais do que recebe. E quem gasta mais do que recebe, uma hora se ferra. Chega o oficial de justiça e fala, perdeu tudo, perdeu a tua casa, perdeu o carro, perdeu tudo, tá? Então o oficial de justiça está chegando no Brasil, tá? E está chegando rápido. O déficit em 2018 foi de 120 bilhões, tá? A dívida do Brasil vai bater 4 trilhões de reais, tá certo? Nós estamos, para pagar essa dívida, estamos emitindo mais dívida, 250 bilhões. Só que estamos fazendo isso emitindo títulos da dívida pública, que significa o Brasil quebrar a regra áurea, que é que você não pode emitir título da dívida pública para pagar a folha de pagamento de aposentado e de ativo. É igual você pegar dinheiro emprestado para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água, para você pagar a empregada que trabalha na tua casa. É o sinal de quem está totalmente ferrado. Está pagando juros. É quem está pagando só o mínimo do cartão, a fatura mínima, tá? Porque aí você não aumenta a fatura, mas não resolve também o problema. Então o que acontece? Você acha que com esse Senado de hoje aí, tá facinho deles aprovarem o Sérgio Moro virar ministro do Supremo Tribunal Federal para depois ir lá prender todos eles? Essa situação que nós chegamos. A galera tá falando em Brasília, nos corredores de Brasília, o seguinte, não vai passar um ponto da lei anticrime de Sérgio Moro. E você acha que isso não vai desmotivar o cara? Vai fazer o cara se arrepender de ter abandonado a magistratura e talvez nem conseguir chegar ao posto de ministro do Supremo Tribunal Federal, que creio eu seja um sonho dele, porque ele já falou que isso seria como ganhar na loto. Então, pessoal, o que aconteceu? O Bolsonaro cedeu. Ele cedeu ao jogo político. Não de forma criminosa, nem de falcatrua, mas ele cedeu ao diálogo. O que ele fez? Ele se prontificou a criar 2 ministérios, tá certo? Pegar o ministério lá que era recriar o Ministério das Cidades, né, e o Ministério da Integração Nacional no lugar do que existe hoje, que é o Desenvolvimento Nacional. Então ele aceitou pegar o Ministério do Desenvolvimento Regional e dividir em recriando os Ministérios da Cidade e da Integração Nacional para poder fazer ali um agrado pro Centrão e para os outros políticos ali, para poder aprovar a medida provisória 780, que é a da reforma administrativa, que garantiria o quê? COAF com Sérgio Moro, para ele prender os criminosos, a FUNAI ficaria com a Damares, né? E a FUNAI tendo a função de demarcação de terras, a Receita Federal podendo investigar crimes financeiros e as ONGs também poderem ser fiscalizadas. Essas pautas todas caíram. Isso foi uma derrota terrível para o governo. Só que a derrota se transformou não só nisso, mas de perder a medida provisória toda, porque, como eu disse, se ela não passar no plenário da Câmara e do Senado até o dia 3 de junho, cai tudo, tá certo? Pessoal, o negócio está crítico, tá? E isso foi um recado dos parlamentares. Muita coisa que eu vou me fiar aqui, eu tô tirando do Cláudio Dantas e do William Vac, tá? Para depois o pessoal falar de onde que ele tá tirando isso. Tô tirando disso e vai botar um calhamaço de notícia aqui embaixo para te informar, tá bom? Vou tentar acelerar aqui, tá quase 10 minutos de vídeo já. O recado parlamentar foi o seguinte: se Bolsonaro não consegue criar uma base de articulação na Câmara, Bolsonaro, se você não conseguir criar uma base de articulação na Câmara e vier dialogar direito com a gente, você vai ser derrotado, tá? E antes de ontem, o líder do governo no Senado, que é o Bezerra lá,
que é um cara que falou já que não votou em Bolsonaro, que não é de direita, que tal. E eu falei, pois estamos ferrados com a liderança do Senado, então. Ele falou, quem manda no Brasil é o Congresso. Aí o entrevistador lá falou, mas por que você está falando isso? Ué, a gente já, em tempos recentes, retiramos o Collor e retiramos a Dilma. Então nós retiramos os presidentes que nós queremos retirar. Vocês entenderam o recado? Ou seja, e ele antes disso, o que ele falou? Ele falou o seguinte, esse jogo que o governo está fazendo de não querer dialogar, querer colocar todos os políticos como indignos de diálogo, ou todos como criminosos, isso não pode ser, a gente não vai aceitar isso. Isso era o líder do governo no Senado. O que ele está querendo dizer? Se Bolsonaro não dialogar, uma hora ou outra a gente vai fazer aqui um movimento para retirar ele, vai rolar um impeachment. Ele vai perder a legitimidade, assim como aconteceu com a Dilma, tá? Por que na época do Lula, o Eduardo Cunha não conseguia crescer como ele cresceu na época da Dilma? Porque o Lula tinha força. O Lula tinha sua base de apoio. A Dilma não, a Dilma perdeu a legitimidade. Aí pessoas assim que eram do baixo clero lá, começam a crescer. Rodrigo Maia lá, que era do baixo clero, não era ninguém, começa a crescer e hoje mandou um recado para Bolsonaro. Sabe qual foi o recado? Quem manda nessa bosta aqui sou eu. E é verdade, ele mandou nessa bosta. Mandou na bosta geral. Ou seja, COAF fora do Moro, tirar a FUNAI da Damares, a Receita não poder investigar os crimes financeiros, entre outras bombas aí, até o risco de perder a medida provisória da reforma administrativa toda. Tá certo? E aí, o que aconteceu? O Bolsonaro aceitou negociar com o Congresso e se deu mal. Deu o que o Congresso queria e não recebeu o que tinha sido combinado. E aí, qual o problema? Ele pode ter desistido de negociar. Aí a pergunta que fica é, como ele vai governar então? Tá? É lógico que o Bolsonaro e os filhos têm apostado no movimento, na pressão das redes sociais, que é o que eu tenho falado desde o início aqui, nós temos que pressionar. Só que o sistema jurídico brasileiro, as cortes superiores, já se anteciparam a isso. Sabe por quê? Porque agora você emitir opinião contrária a lideranças virou crime. Vocês sabem que está tendo investigação aí sigilosa que já tirou do ar até o antagonista Cruzoé por uma matéria jornalística. Ou seja, a gente está numa encruzilhada aqui, rolou um checkmate. Por quê? Qual é a solução para isso? Nós cobrarmos o Congresso, falar, aprova essa bosta aí porque é o que é melhor para o Brasil. Não vai receber cargo, não vai receber nada, aprova essa bosta aí. Agora, se você começar a fazer movimento pedindo para o cara aprovar essa bosta, você pode ser criminalizado. Porque agora os crimes virtuais, a manifestação de opinião na internet está sendo criminalizada. E agora? Como é que fica? Se a única base de apoio que o Bolsonaro tem é essa. A outra opção é eu venho pra rua, a gente ir pra rua e ir lá com cartaz, na boa, na paz, cobrar. Mas como mobilizar isso? Eu tô falando hoje de forma veemente para você cair na real, na situação bomba que nós chegamos. Estamos numa situação ridícula aqui, precária. Chegamos a uma situação precária. E eu não estou reclamando do Bolsonaro, eu estou dizendo, se você votou no Bolsonaro, primeiro, tem que cair na real. Segundo, tem que começar a cobrar. Tem que começar a se manifestar. Tá certo? Os deputados já estão dizendo lá em Brasília que não tem medo de cobrança de rede social. Não temos medo de pressão de rede social. Ou seja, já estão cheios de poder. Estão cheios de força. Quem manda nessa bosta aqui é o Congresso. Bolsonaro não manda nada. O recado é esse. Tá? E aí, pessoal, você pode até falar, mas nós elegemos o Bolsonaro com as redes sociais, foi pelas redes sociais que ele foi eleito. E aí eu pergunto para você agora, ele foi eleito pelas redes sociais, mas será que ele vai conseguir governar com as redes sociais? Do jeito que tá, não vai dar, precisa de mais participação, tá? Precisa de mais presença. E aí o Bolsonaro também vai ter que decidir se ele vai negociar ou se ele vai pressionar. Negociar tem o seu lado negativo, que é a troca de favor. E pressionar tem um lado negativo, é de ser acusado de ser tirânico, ser acusado de ser arrogante, ser acusado de querer impor as coisas. Então tá uma situação delicada. Aí você fala, não, faremos movimentos sociais, mas está sendo criminalizado já, está tendo inquérito secreto para investigar isso. Ou seja, eles se anteciparam já, porque eles sabiam que a base de apoio de Bolsonaro são as redes sociais. Então já estão cerceando as redes sociais, impondo censura e até criminalizando. E colocando medo nas pessoas, fazendo uma paranoia, porque você não sabe nem quem está sendo investigado e por que está sendo investigado. Graças a Deus a PGR já pediu umas 3 vezes para derrubar esse inquérito aí, que chegou
a esse ponto, mas não foi derrubado. Tá? O que aconteceu? O Rodrigo Maia se organizou com o Centrão se aliou à oposição e derrubou o governo. Foi isso que aconteceu. Rodrigo Maia tá mostrando aí, lembra aquele negócio lá de quem manda mais? Eu que mando nessa bosta aqui. Ele que tá mandando naquela bosta lá da administração do Legislativo, tá certo? Então foi uma demonstração de força do Rodrigo Maia. Se a MP 780 cair, todo o trabalho do Bolsonaro cai. Ele vai ter que voltar a governar com a estrutura de governo de Michel Temer. Tô terminando já, tá? Qual é o ponto positivo? O ponto positivo é que todo mundo está reconhecendo que o Bolsonaro está lutando contra o crime. Até a mídia. Você vê notícias de ontem, de hoje, você vê que até os jornalistas que são anti-Bolsonaro estão cabisbaixos. Porque, por mais que eles odeiem Bolsonaro, eles sabem que Bolsonaro e Moro estão lutando contra o crime. Quem venceu essa bosta de ontem aí? O crime organizado, os corruptos, quem está devendo para Lava Jato. Tá certo? Eles que se deram bem. E a mídia não pode falar, ó, que legal, todas as organizações criminosas, os crimes, todo o crime organizado se deu bem. Parabéns, crime organizado. Eles não podem falar isso. Então uma coisa boa é que todos reconheceram que o Bolsonaro está lutando contra o crime. E agora também nós sabemos quem está lutando contra o combate ao crime. Tá? Nós sabemos agora quem está lutando contra o combate ao crime, quem está defendendo o crime. A gente sabe. São os únicos poucos pontos positivos dessa encrenca toda são esses. Que até a mídia anti-Bolsonaro reconheceu que ele está lutando contra o crime e foi uma derrota, isso tudo aí é uma derrota na luta contra o crime, e agora a gente sabe quem é a favor do crime, tá? Então uma derrota de Bolsonaro que a mídia não pode comemorar, tá? Do contrário, ela estaria se colocando ali contra o combate ao crime, ia pegar muito mal. Então, pessoal, o negócio está complicado, tá? Eu não sei ainda como nós vamos dar esse apoio a Bolsonaro, se a gente vai ter que fazer movimento vem pra rua, se a gente vai ter que organizar plebiscito e tal, referendo, mostrar a nossa opinião, externar o que a gente está pensando. Eu não sei como é que vai ser, mas que o negócio tá feio pra caramba, tá? Tá feio pra caramba. Eu disse pra vocês desde o início, pega os meus vídeos lá, que desde o início, quando o Bolsonaro era deputado federal e todo mundo falava que não tinha expressão, eu falava, vai ganhar. E falava que ele ia ganhar no primeiro turno. E só não ganhou por causa da facada, porque ele tirou ele de cena. Ele ficou 24 horas na televisão no dia da facada e no dia seguinte, mas depois ele não pôde fazer campanha de rua. Queria ver se tivesse sido o outro concorrente dele lá que tivesse levado a facada e perdido. Ia falar que perdeu por causa da facada, tá? Então, pessoal, tô apoiando o Bolsonaro antes, durante e depois, tá? Cara, pra mim, reputação ilibada, coração bom, um homem que foi levantado ali por Deus para fazer essa tarefa. Agora, você tem que cair na real que nós estamos lutando contra o inferno, contra os demônios, contra tudo de ruim que tem no planeta Terra aí e no Brasil, tá? Bolsonaro, ele falou, tô botando o meu na reta sozinho por vocês, é isso. Ele botou o dele na reta e já tomou a facada. Você quer o quê? Que eles metam um impeachment nele agora? Que o Sérgio Moro se aborreça e chute o balde? Que Paulo Guedes, que tem um patrimônio quase bilionário, que não precisa estar lá se aborrecendo, ele fala, quer saber? Não quero mais brincar com esses bandos de otários aqui, eu vou embora para minha casa. É isso que você quer esperar acontecer? Espera aí, espera acontecer, porque se acontecer, eu dou linha na pipa, tá? Eu saio fora, eu já montei meu plano, eu falei para vocês. E você vai fazer o quê? Tá? Eu quero continuar aqui no Brasil, porque eu tenho minha família aqui, eu nasci aqui, é o idioma que eu falo, é a cultura que eu vivo. Mas, se der essa bomba aí, eu tenho meu plano B, porque eu montei, e você? Se não tem, vamos cobrar. Eu que tenho meu plano, tô cobrando, então cobra também. Se você votou em Bolsonaro, acredita na pauta dele, sabe que ele está defendendo o paradigma judaico-cristão, ele tem uma plataforma conservadora, ele está lutando contra o comunismo, contra a corrupção, contra o crime organizado, contra tudo de ruim que tem nesse país, se você votou nele, tá na hora de você sair do armário e apoiar o Bolsonaro no que ele precisa de apoio. Não adianta só professor Olavo de Carvalho, Carlos Bolsonaro, os filhos e o entorno ficar defendendo, não. Nós temos que defender também, tá bom? Chegou essa hora. Chegou a hora que ele está precisando do nosso apoio. E quem está com ele de verdade vai apoiar. Eu estou fazendo meu trabalho aqui, tá? Faça o seu. Porque, como eu disse no início, se o governo Bolsonaro for pro brejo, o Brasil vai junto e a culpa vai ser nossa aqui, que colocamos ele lá, mas não o apoiamos, tá bom? Fico por aqui, pessoal. Um abraço, até amanhã. Deus abençoe o Brasil. E saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância.